E a palavra, queridos, que ardeu no meu coração, ela se encontra no Salmo 137. Louvado seja Deus. No Salmo 137, passarei a ler. Que tem como título na minha Bíblia, Saudades da Pátria. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: canta-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se de mim, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua santa e rica palavra. Que o Senhor ministre os corações, assim como o Senhor ministrou ao meu coração. Amém. Queridos, essa palavra, ela ardeu no meu coração. Faz algum tempo que o Senhor me mostrara, mas ontem o Senhor também trouxe ao meu coração novamente. E quando nós vamos observar esse Salmo 137, a gente pode perceber que aqui é um lamento, né? Aqui é um lamento de alguém que foi tirado, foi arrancado do seu convívio, do seu habitat, do seu povo, da sua pátria. Aqui nós podemos observar que o salmista inicia fazendo uma lamentação. Podemos perceber que, através desse salmo, uma experiência dolorosa dos judeus ao cativeiro babilônio. O primeiro grupo de cativos foi levado ao reino de Nabucodonosor em 605 a.C., em um pequeno grupo. Na segunda leva de deportação, em 597 a.C., foi bem maior. O povo que foi levado ao exílio, ou seja, toda Jerusalém, todos os anciões, líderes, homens de combate, todos os artistas, artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só restaram os mais pobres e os doentes. E é tão lindo quando o Senhor ministrar essa palavra no meu coração, que por alguns momentos nós até vivenciamos algo assim. Por algum momento até nós passamos por algo dessa forma. Somos tirados de um convívio, talvez não da pátria, mas de um convívio social, de um convívio habitável, de um convívio onde eu e você estávamos tão alegres, fazendo aquilo que nós gostávamos de fazer. Mas quando a gente vai observar esse povo, a gente tem um conhecimento que eles não agradaram ao Senhor. E, consequentemente, essa permissão do Senhor, essa leva do Senhor, de ter deixado, permitido essa deportação, de ter conduzido esse povo ao exílio, nos mostra o porquê, nos diz o porquê, porque o povo ele não queria se arrepender, o povo era de coração endurecido. Isaías, profetizando sobre este povo, algumas coisas pesadas, algumas coisas que trazia medo, trazia juízo, mas mesmo assim as pessoas elas não entendiam, elas não queriam, na verdade, entender aquilo que Deus estava ministrando, entender aquilo que Deus estava falando para eles.
E aqui a gente vê, conduzido para esse exílio, toda Jerusalém. Nos evangelhos, a gente vai ver o relato que o Senhor, ele veio para os doentes e não para os justos. E quando a gente se pega nesse salmo, a gente começa a observar e vê que nessa época foram levados todos os bons, como dizemos em algumas versões, em algumas falas nossas. Mas o rei Nabucodonosor, ele levou só os sãs, só os bons, só a, aqueles que forneciam benefício para ele. Foi deixado para trás alguns, como eu já citei aqui, doentes, aleijados, que não tinham nenhuma importância. Mas quando eu comecei a observar esta palavra que o Senhor ministrou no meu coração, nós temos a consciência de quem nós somos, temos a consciência de quem habita dentro de nós, e o Senhor trazia para o meu coração que nós temos um valor. Muitas vezes somos tirados de algo, ou de um projeto, ou de uma atividade, né, por não termos ou não sabermos de alguma coisa, assim o homem olhando para nós, mas o que eu quero dizer com essa palavra é que o Senhor ministrou no meu coração que nós temos o Espírito Santo do Senhor habitando dentro de nós, ou seja, alguns ficaram idosos, doentes, aleijados, aqueles que não tinham valia nenhuma, porque o Senhor, ele não veio para aqueles que tinham valia, o Senhor veio para aqueles que eram doentes, não, que são doentes, para que pudesse sarar a alma, aleluia. O Senhor veio para mim, para você, louvado seja o nome do Senhor, porque aquele povo que foi levado causava algum temor ao reino, e alguns ficaram para trás, mas eu quero dizer esta noite que algumas coisas que nos aconteceu não ficaremos para trás. Algumas coisas que nos cercaram não ficaremos para trás, porque o próprio Deus, ele se encarregará de nos colocar na posição certa, no lugar certo, aonde nós deveríamos estar. Ou seja, Deus tem um propósito também na sua vida. Por algumas coisas que nós tentamos fazer e não conseguimos, é porque não está no tempo de ser feito. O profeta Jeremias, quando ele profetizou esse cativeiro, tão somente porque o povo de Deus não queria conserto. Deus pesaria a mão, mesmo assim o povo não se arrependia. Babilônia foi a nação usada para castigar o povo de Judá e destruir a cidade de Jerusalém. Foi também o local do cativeiro dos judeus que sobreviveram à guerra contra a Babilônia. Os judeus lamentaram sobre sua separação de seu Senhor e a ausência do local de adoração. Como eu já disse aqui, o salmista ele começa esse salmo fazendo uma lamentação, porque junto aos rios da Babilônia, eles se assentaram. Prestemos atenção que aqui ele fala no passado. Nos assentamos, choramos e lembramos de Sião. Aleluia, louvado seja Deus. E nós não somos de viver de passado, nós somos de viver esperando, numa esperança do Senhor para mim, para a sua vida. A esperança da glória para nós é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo nos afirma lá em Colossenses, capítulo 1, 27, nos diz porque experimentou essa força transformadora, passando por aflições e esperança. E Deus, ele sempre tem nos ajudado a permanecer no comprometimento com os nossos sonhos. Ou seja, há um objetivo, há uma motivação, há uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E não é para que nós fiquemos nos lamentando, não é para que nós fiquemos pensando no que não nos aconteceu, não é para que nós venhamos a nos entristecer porque passamos por alguma coisa, ou porque nos arrancaram de algum lugar, ou porque não nos deram permissão, ou porque não nos deixaram ir fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. O Senhor, ele mostra para nós que não é tempo de estarmos lamentando, não é tempo de estarmos chorando. E se eu fosse intitular essa palavra, eu diria para mim, para você, não é tempo de pendurar as harpas, não é tempo de deixar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para que você possa fazer, não é tempo de olhar para a direita nem para a esquerda, não é tempo de observar aquilo que dizem, que fazem, que querem, não, é tempo de prosseguir, mesmo chorando, mesmo em algumas causas que nós pensamos que não vamos conseguir nos erguer,
Mas Deus, nessa madrugada, diz para mim e para você, não se lamente com o que Deus te deu, não pendure as harpas, continue, vá avante e faça aquilo que Deus tem permitido você fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, queridos, cantar, louvar, quando tudo vai bem, é muito bom, é muito fácil. Mas cantar quando estamos aprisionados, cantar quando estamos fora do nosso local, fora da nossa pátria, fora do ambiente onde nós temos costumes de adorar a esse tão grande Deus que nós servimos, é doloroso. Realmente ficamos à mercê de pensamentos que não agradam ao Senhor, como este salmista, quando ele traz para nós. Porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção. Ei, queridos, quando você vai observar esta palavra e você se coloca no lugar desse salmista e você fica imaginando de não estar naquele local onde Deus te constituiu, onde Deus te fez nascer, e alguém ainda fica pedindo que cante um cântico novo, uma nova canção, algo que alegre a ele. E a palavra vai nos dizer que ele, o salmista, ficava se perguntando, louvado seja Deus, como nós entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? E essa noite o Senhor pergunta para mim e para você, como você reage em terra estranha? Como você faz aquilo que eu entreguei nas suas mãos em terra estranha? Como você se dirige, aleluia, a levar a palavra, a fazer aquilo que eu coloquei nas suas mãos em terra estranha? E muitas vezes nós pensamos, não vamos conseguir, não vamos ir à frente, não vai dar certo, porque isso, porque aquilo. Mas esta madrugada, queridos, a palavra que Deus ministrou no meu coração, esta para o meu e o teu coração, é que nós não penduremos as nossas harpas, é que nós continuemos fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mesmo alguém, mesmo alguns, mesmo circunstância, mesmo tempo, alguém peça para que eu e você possa estar cantando um cântico novo, uma canção, uma melodia, e nós estejamos passando por alguma dificuldade. Mas o que Deus dizia ao meu coração, ministrando para o meu coração, é que mesmo independente da situação difícil, mesmo independente da circunstância que você está vivendo, não é hora de parar, não é hora de pendurar as harpas, é hora de dar continuidade àquilo que Deus proporcionou a fazermos. Quando a gente observa este salmo, nós vamos lendo os outros versos e a gente se depara com o verso 7, onde o salmista, onde essa pessoa que faz esse relato, ele pede para que Deus lembre, aleluia, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Quando a gente vai para Romanos 12, a gente entende, observa e vê que o Senhor, ele diz que dele é a vingança, porque ele mesmo retribuirá. Essas duas nações aqui, eles tinham uma rivalidade. Aleluia, Jesus. Havia ódio e amargura entre as duas nações. Os edomitas não ajudaram Jerusalém, aleluia, quando foram para o cativo. E dali se nasceu, quando a gente vai estudar, a gente observa que nasceu ali uma rivalidade, né? Mas aí o salmista pede para que eles sejam exterminados, e o Senhor traz também para nós essa reflexão, que muitas vezes, como sendo tirado de algum momento onde estamos vivenciando algumas coisas, nós não entendemos as questões, mas o Senhor traz para nós nessa noite todas essas coisas, esclarecendo para mim e para você, que independente da circunstância, de qualquer coisa que nós saiamos do habitat onde temos costumes de fazer, o Senhor é quem vai fazer todas as coisas sobre as nossas vidas. E quando eu estava observando todo esse contexto, e até sem entender porque há coisas que nós não entendemos, só obedecemos, e o Senhor me mostrava um texto de Isaías, no capítulo 40, louvado seja Deus, quando a gente observa do 1º ao 39, a gente vai ver que a mensagem era só juízo e julgamento para ajudar. E quando a gente chega no
capítulo 40 de Isaías, nós observamos que o profeta, tomado pelo Espírito do Senhor, nos traz uma palavra de esperança. Esse povo aqui, ele estava sofrido. Esse povo aqui, ele estava em outra nação. Esse povo aqui, ele estava aprisionado. Louvado seja Deus. Por algumas coisas que o Senhor, o próprio Deus, deixaria eles passarem. Mas quando a gente observa o capítulo 40 de Isaías, a gente vai ver uma mudança no que o Senhor fez através de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 40 de Isaías vai nos dizer assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vocês observam, queridos, que quando a gente vai olhar no Salmo 137, há todo aquele lamento, há toda aquela questão de estar em outra pátria, de que alguém está pedindo um cântico, mesmo passando por aquela situação. O salmista, ele traz a questão de que possa nos proporcionar a entender que eles estavam vivendo em um momento crítico da sua vida. Assim como muitas vezes eu e você temos passado por um momento crítico na nossa caminhada, temos passado por um momento difícil na nossa caminhada, temos passado por um momento difícil no nosso ministério, temos passado um momento difícil na saúde e família, ou seja, essas questões que muitas vezes nós temos nos questionado. Louvado seja Deus. Mas quando Deus traz toda essa palavra para nós, aí Deus me faz observar que através do profeta Isaías, a partir do capítulo 40, o Senhor muda toda a questão, muda toda a história, dizendo para o salmista, dizendo para o profeta: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai, é madrugada de consolo que Deus traz para mim, para a tua vida. É madrugada onde Deus diz para mim, para você: não importa o cativeiro, não importa a prisão, não importa como você está vivendo. Queridos, quando eu falo de cativeiro, muitas vezes não é estar aprisionado numa cela, trancado através de um cadeado, mas é um cativeiro muitas vezes de tristeza, muitas vezes de desespero, muitas vezes uma questão de saúde, muitas vezes algo que nós não entendemos, mas que está nos assolando, nos acontecendo. Mas Deus traz para nós essa madrugada, é madrugada de consolo. Mudou-se o cativeiro, em vez de juízo vai ser consolo, em vez de juízo vai ser coisa nova, em vez de juízo Deus tem um tempo novo para cada um de nós. É o fim de cativeiro para mim, para você, porque eu não sei o que você está passando, eu não sei se alguma palavra de negativismo veio até a sua mente, até o seu coração, de juízo, até mesmo de afronta, mas há um tempo de consolo, há um tempo de esperança, há um tempo de renovo, há um tempo bom para as nossas vidas, há um tempo de novidade, há um tempo para mim, para a tua saúde, no meu trabalho, no teu, na tua família, no nosso ministério, há uma novidade de vida, queridos, para nós. Às vezes, quando nós nos reportamos a alguém, mesmo sendo do nosso meio, eu já ouvi várias vezes as pessoas dizem assim: vai piorar, não vai ficar bom não, não vai dar certo não. E eu fico assim observando assim as palavras, né? É bem verdade que a gente sabe que a Bíblia ela vai se cumprir, querendo você ou eu, ela vai se cumprir. Tem cumprimento, porque nós já observamos os cumprimentos do que já está sucedendo. Mas quando a gente observa, mesmo acontecendo essas coisas para o justo, para mim, para você, que chamamos pelo nome do Senhor, há sempre a novidade de vida, queridos. Porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria nesse tempo difícil se não fosse o Senhor? O que seria nesse tempo onde nós temos vivenciado algumas coisas que têm nos assolado, se não fosse o Senhor sobre a mim, sobre a tua vida? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43, no verso 18 e 19, vai dizer assim: não considereis as coisas antigas, não vos lembrei das coisas passadas.
passada. Aleluia, eis que faço uma coisa nova. Muitas vezes nós ficamos nos lamentando, muitas vezes nós ficamos observando aquilo que tem assolado a nossa alma, mas o Senhor traz para mim, para você nesta madrugada. Ei, não lembre do que aconteceu não, porque o próprio já jogou tudo no mar do esquecimento. Lembre sim daquilo que Deus tem para fazer sobre a mim, sobre a tua vida, uma coisa nova. Deus tem algo novo para nós, novos planos, novos projetos, uma nova vida. Por isso que nós devemos nos apegar nesta palavra de Deus e esquecer o passado e colocar a esperança em um tempo novo que há de por vir sobre a mim, sobre a tua vida, queridos. No Salmo, aleluia, 126, a gente vai observar a alegria que Deus proporcionou a este povo. A gente observa que esse contexto todo de cativeiro, esse contexto todo de que Deus permitiu, porque há, queridos, duas permissões, a permissível e aquela que está nos planos do Senhor. E aquela que está nos planos do Senhor, ela vai acontecer sobre as nossas vidas, nós querendo ou não. Mas também há algo extraordinário, onde Deus diz para nós nessa madrugada, que ainda há esperança, que ainda há algo novo para mim, para você, que nós não devamos ficar pensando no que passou, mas sim na coisa nova que Deus vai realizar. E quando a gente chega no Salmo 126, a gente vai entender que, aleluia, Deus é louvado, porque retirou o seu povo de um cativo. Oh, glória. Você crê, querido, que Deus vai lhe tirar dessa situação? Você crê, querida, que Deus vai lhe libertar deste momento tão difícil que você está passando? Porque eu creio. Eu creio naquilo que Deus tem falado. Eu creio naquilo que Deus tem dito. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mesmo as coisas estando tão difíceis aos nossos olhos, não importa, porque a fé não é pelo que nós vemos. A fé é pelo que nós cremos. E nós cremos que o Senhor há de fazer coisa diferente sobre as nossas vidas. Porque nós não chamamos por carro, nós não damos menção a cavalos, nós não chamamos aquele que pensamos que vai ter alguma coisa para nós. Não, nós fazemos menção do grande, nós fazemos menção do Senhor, aquele que tem todo o poder sobre a mim, sobre a tua vida. No Salmo 126, vai dizer assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, aleluia, o povo que estava em Sião, eles ficaram como que sonham. Ei, queridos, se nós não crermos que Deus vai nos tirar de uma situação difícil, que nós vamos ficar como esse povo ficou, sonhando com o que Deus vai realizar na nossa vida, se nós não crermos que esse Deus que nós servimos tem este poder, aleluia, nós não nos alegraríamos nunca, porque nós sabemos que quando nós olhamos para a direita, para a esquerda, não tem recurso. Quando nós olhamos para o homem, não tem providência. Mas quando nós olhamos, quando a nossa fé está focada neste Deus que faz todas as coisas, nós entendemos que tudo é possível. Aleluia, aquele que crê. E eu creio, eu sei que você crê. Neste salmo, quando ele diz no verso 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Ei, queridos, eu creio que a nossa boca vai se encher de riso. Oh, glória! Porque se nós formos observar o contexto do que nós estamos vivenciando, estamos passando, os nossos olhos, a nossa mente humana vai dizer que não há por que sorrir, não há por que se alegrar. Mas o Senhor diz para mim, para você, que a alegria do Senhor é a nossa força, é a tua força, é a minha força. Se não for esta alegria, nós não conseguiremos, queridos. Se não for essa alegria que está em nós, da parte do Senhor, nós não sobrevivemos. Aí o Senhor traz para nós essa madrugada, dizendo assim: eu é que posso fazer, eu é que tenho uma coisa nova por fazer, eu é que tiro você da situação que está, para que se haja algo novo sobre a tua vida e que muitos vão reconhecer quem sou eu sobre a tua vida. Ao ponto de que
as nações, as pessoas que nos cercam, as circunstâncias, tudo aquilo que nos rodeia, elas vão ter que entender e declarar que grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fará o Senhor sobre a mim e sobre a tua vida, porque nós cremos naquilo que Ele já fez. Ele já entregou o seu único filho por mim e por você. Ele já fez, aleluia. E por que que ele não continuará fazendo? Oh, glória. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O verso 4 do Salmo 126 diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Entenderam, queridos, o contexto todinho desta mensagem? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Alguns até estavam talvez fora do contexto, porque não queriam se arrepender com o coração endurecido. E Deus permitiu que a nação fosse ao cativeiro. Mas muitos estavam chorando, querendo voltar para a sua pátria. E como já foi dito esta madrugada, que Deus, ele observa o coração que está contrito e quebrantado. E ele se quebranta quando ele enxerga um coração dessa forma. E ele observou aquele lamento, assim como Deus tem observado o meu e teu lamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso não se canse, por isso não pare, por isso não pendure as vossas harpas, porque aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida. A palavra não diz voltará talvez, voltará se acaso, voltará por certo, não, a palavra diz, voltará sem dúvida, não há resta dúvida, é uma certeza que o Senhor traz para o nosso coração. Voltaremos de algumas situações cantando, se alegrando, não porque somos bons, mas porque nós temos um Deus, aleluia, que nos arranca de situações que nós nem imaginamos, nos tira de lá de uma forma tão grandiosa que todos vão ter que reconhecer quem é o meu Deus e quem é o teu Deus. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E é essa palavra, queridos, que o Senhor ministra no meu coração. Que nós não penduremos as nossas harpas. Que nós não nos lamentemos com o que Deus tem nos dado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós sejamos firmes e fortes e continuemos nessa obra, que é árdua, que é espinhosa, mas é prazerosa, porque nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós, independente de qualquer situação, circunstância, pessoa, de qualquer coisa. Nós temos um Deus que é fiel, mesmo nós sendo infiéis, ele permanece com a sua fidelidade, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E assim eu quero agradecer a Deus essa rica e ímpar oportunidade. E na esperança de que os irmãos tenham entendido e tenham recebido da parte do Senhor, assim como eu recebi quando o Espírito ministrou ao meu coração. Em nome de Jesus, amém.